Amados, deve haver uma ampliação no trabalho de evangelização. Nós vamos falar nessa parte 1. Deve haver, amados irmãos, uma ampliação. Então, como compreender esse trabalho de ampliação dos limites da evangelização? Atos 1, e o verso 8, é uma boa base aqui para o nosso assunto. Amados, o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, estabeleceu para a igreja os limites para a evangelização. Iniciando por Jerusalém, indo até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Para o cumprimento dessa ordem, por toda a igreja, Jesus prometeu a virtude do Espírito Santo. Sem ela não poderia acontecer a expansão do reino de Deus sobre a terra. Uma vez que possuindo poder, os discípulos saíram a anunciar Jesus, mesmo debaixo da proibição. Atos 4, 17. Cumprindo assim o plano divino para a igreja. A necessidade de poder na evangelização. Jesus conhecia o mundo em que estava plantando a sua igreja. Jesus orientou seus discípulos a buscarem o poder do alto. Atos 1, verso 4 ao 8. Ele ordenou ficar em Jerusalém, até que do alto sejasse revestido de poder. Assim aconteceu, voltaram para a cidade, lá permaneceram até que foram revestidos do poder de Deus, conforme a promessa. Primeiro, o poder pertence a Deus. O poder que a igreja necessita para fazer a obra de evangelização pertence a Deus. Resta pedir o poder em oração e com um coração sincero. Deus sabe que sem poder não temos condição de realizar a sua obra. Então a fé se une ao poder de Deus. Lucas 11, 10. Para que sua obra seja cumprida, devemos estar cheios de virtude do Espírito Santo. Atos 1, verso 8. O poder foi prometido por Jesus. O poder agora está nas mãos de Jesus. Mateus 28, 18. Esse poder foi prometido aos discípulos. Lucas 24, 49. Jerusalém é o ponto inicial de todo o trabalho evangelístico promovido pela igreja, amados. Pois significa o lugar onde habitamos, nossa cidade, nosso povo, nossa cultura. O poder foi recebido pelos discípulos. Os discípulos fiéis que permaneciam obedientes à ordem de Jesus receberam o poder prometido. Atos 2, 4. Ainda hoje os crentes podem receber esse poder pelo Espírito Santo. Está conosco que habita em nós. João 14, 17. O poder recebido deu aos discípulos autoridade para falar em nome de Jesus. Atos 3, verso 6. Amados, os discípulos atenderam o conselho de Jesus. Eles se reuniram no cenáculo para orar e buscar a promessa. Depois de alguns dias de oração, desceu o Espírito Santo sobre eles. Logo em seguida, o Senhor deu também a bênção da renovação. Atos 4, 31. Assim, o poder que havia recebido operava permanentemente nas suas vidas. O poder se espalhou pela igreja, olha só. O poder de Deus, amado, logo foi enviado, Pentecostes se espalhou pela igreja, de sorte que em toda alma havia temor. Atos 2, 43. Quando oravam, o lugar em que estavam se moveu, ou se movia. Atos 4, 31. Também o poder se derramava na igreja.
de posse de autoridade, a igreja evangelizava e ganhava almas para o reino de Deus. Atos 2, 47. Graças a Deus, esse poder chegou até nós. E com ele podemos cumprir o ID de Jesus, conquistar o mundo para Cristo, mobilizar a igreja para o crescimento. Ao raiar o dia de Pentecostes, quando todos os crentes, cerca de 120, foram cheios do Espírito Santo, começou um despertamento com muito poder. Então, para que haja um crescimento em sua denominação, deve haver um despertamento, buscando em oração, clamando. Então, sem despertamento, não tem como você montar um grupo de evangelismo se os crentes não estão cheios do Espírito Santo. Então, você deve despertar a igreja pela busca do Espírito Santo, para depois sair revestido do poder de Deus, né, assim montar um grupo de evangelismo com pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas que são de oração, que consagram as suas vidas verdadeiramente na presença de Deus. Não basta formar um departamento por formalismo, mas verdadeiramente de crentes avivados, despertados, cheios de poder. Senão não haverá resultado algum. Crentes vazios. O Espírito de Deus operava diretamente através dos crentes, pois a Bíblia diz que sobre todos eles havia abundante graça, Atos 4:33. E assim esses crentes caíram na graça de todo o povo, ou seja, foi receptivo, Atos 2:47. Vamos ver agora ampliando os limites geográficos da evangelização. A grande comissão deixada por Jesus se aplica a toda a igreja. Primeiro, a evangelização local. Jesus disse: começai por Jerusalém. Mateus 28, 19. Jerusalém hoje para nós, significa a nossa cidade de residência, onde está a igreja já formada, plantada, sendo o trabalho evangelístico. Devemos, portanto, agir como os discípulos. Atos 5, 28. Eles saturaram aquela cidade com os ensinos de Jesus, lembrando o povo de tudo que Cristo havia realizado e de sua morte no Calvário. O papel da igreja hoje é divulgar os feitos de Cristo, começando pelo local onde habitamos. A igreja de Jerusalém cumpriu literalmente a ordem missionária recebida. Jesus dera a ordem que a evangelização começasse primeiro em Jerusalém. Isso foi uma orientação importante, pois a obra missionária precisa ser desenvolvida no campo, na igreja local, no bairro. A evangelização nacional. Atos 9, 31, lemos que as igrejas de toda a Judéia, Galileia, Samaria tinham paz e se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Dessa informação, concluímos que a igreja de Jerusalém atingiu rapidamente os objetivos que o Senhor Jesus estabeleceu. Isso significa que não podemos nos conformar com o crescimento da igreja local apenas, mas precisamos atingir meta estabelecida pelo Senhor através da evangelização, também em outros lugares mais distantes. Trabalhemos, pois, enquanto é dia, pela salvação em nosso município, em nosso estado, em nosso Brasil. Conforme a ordem de Jesus, o trabalho devia espalhar-se em toda a Judéia e Samaria. Atos 1:8.
O Espírito Santo estava dirigindo a igreja em Jerusalém. Operou de maneira maravilhosa para o cumprimento dessa recomendação, amados de Jesus, aproveitando para isso os imprevistos que surgiram no trabalho. Romanos 8, 28. Dentro de pouco tempo havia 10 a 20 mil crentes dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Atos 1 e o verso 8. Vamos ver um pouco sobre evangelização transcultural. Até o capítulo 12 de Atos, vemos que os apóstolos atingiram alguns marcos estabelecidos por Jesus e chegaram até a desprezada cidade de Samaria. Mas cabia à igreja de Antioquia atingir o alvo final na evangelização, ou seja, os confins da terra. Ainda hoje o Espírito Santo convoca a vida disposta a cumprir o ídolo de Jesus para que o mundo seja alcançado, até que ele venha. Antioquia era a capital da província romana da Síria, era um país ao lado de Israel. Cresceu rapidamente, tornou-se depois de Roma e Alexandria a terceira maior cidade do Império Romano na época. Baseado na informação de Crisóstomo, Antioquia contava nos dias de Paulo com uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. Esta igreja, Deus falou que Saulo e Barnabé deveriam ser separados para uma obra especial. A evangelização em toda a terra. A visão de Jesus alcançava até os confins da terra, isto é, Jesus preocupava com o evangelismo em toda a terra. A missão de Jesus foi salvar todos, não apenas uma minoria seleta. Precisamos ter uma visão completa da situação do mundo e suas necessidades espirituais. Somente uma igreja com esta visão pode realizar a obra do Senhor. Deixou-nos para fazer nossa função. A igreja de Jerusalém conseguiu também, conforme a ordem de Jesus, levar a palavra de Deus até os confins da terra. Entre os crentes dispersos de Jerusalém, houve alguns varões síprios e sirinenses, Atos 11 e 20, os quais entraram em Antioquia, que era o país da Síria, uma grande cidade desde 87 a.C. Era a capital do país da Síria, uma província romana. Era um centro onde o pecado dominava de maneira tremenda. Porém, o poder da palavra se manifestou e grande número se converteu ao Senhor. Atos 11 e o verso 21. Ampliando, amados, os limites da evangelização, parte 1.